A primeira coisa que notei foi a luz. Não era um clarão, nem um reflexo chamativo que chamasse a atenção de qualquer transeunte. Era uma coisa pequena, quase insignificante. Um fio de claridade amarelada escapando por baixo de uma porta no fundo do corredor. Uma luz que piscava muito levemente, numa frequência irregular. Não como uma lâmpada fluorescente prestes a morrer, que pisca num ritmo mecânico e previsível, mas como algo que oscilava em sincronia com um padrão que não conseguia identificar, como algo respirando. Eu tinha chegado ao Hospital Estadual Augusto Ramos 40 minutos antes do combinado. Era manhã cedo, uma quinta-feira de junho, e o ar dentro do prédio tinha aquele cheiro específico que aprendi a reconhecer ao longo dos anos. Desinfetante de piso misturado com algo orgânico que nenhum produto químico consegue apagar completamente. O cheiro de lugar onde gente adoece. O cheiro de decisões tomadas em voz baixa e olhos marejados. O cheiro de tempo suspenso entre o que já aconteceu e o que ainda não se sabe. Eu gostava de chegar cedo. Dava tempo de sentir o ambiente antes de começar a fotografar, e num trabalho como aquele, documentação de uma ala hospitalar prestes a ser demolida, isso fazia toda a diferença. Luz ambiente, sombras naturais, o estado original das coisas antes de eu começar a mover qualquer objeto para uma composição melhor. Chegar cedo era meu ritual de 15 anos, e eu não me lembrava de uma única vez em que ele tivesse me decepcionado. A recepcionista do turno da manhã, uma mulher de uns 50 anos com o crachá escrito Dona Sueli, me indicou o caminho para o setor administrativo onde eu deveria assinar os termos de acesso. Ela foi eficiente e educada, e quando mencionei que estava ali para fotografar a ala norte, o nome que constava no meu contrato, ela pausou um instante antes de responder. Só um instante. Quase nada. O senhor vai precisar de uma autorização adicional para aquela área, ela disse, sem olhar nos meus olhos. Mas o Dr. Ferraz já deixou tudo encaminhado. É só assinar na administração. Eu agradeci e não perguntei nada. Naquele momento, a pausa dela não tinha significado nada para mim. Era apenas um detalhe. Como a luz amarelada lá no fundo do corredor. Pequena, provavelmente explicável, provavelmente irrelevante. Fui para a administração, assinei os termos, peguei o crachá de visitante com acesso especial e voltei para o corredor principal. A luz não estava mais lá. Parei no meio do corredor e olhei para o fundo. A porta que eu tinha visto antes estava fechada agora, sem fio de claridade nenhum por baixo. Fui até ela por curiosidade. Era uma porta de acesso ao arquivo morto, lacrada com fita adesiva azul e um aviso de acesso restrito, impresso em Comic Sans, o que, por algum motivo, me pareceu perturbador numa escala totalmente diferente de qualquer outra coisa. Colei o ouvido na porta por hábito, silêncio absoluto. Achei que devia ter sido um reflexo de algum carro no estacionamento passando com os faróis ligados. Esqueci o assunto e fui para a administração buscar as chaves. Esses dois detalhes, a pausa de Dona Sueli e a luz que não devia estar acesa, só voltariam para mim muito mais tarde, quando já não havia mais como desfazê-los. Deixa eu explicar o que eu faço, porque ajuda a entender como eu me metonho numa situação como essa. Meu nome é Marcelo Ferreira. Tenho 42 anos e trabalho como fotógrafo freelancer há quase 15. Comecei em fotografia de eventos, casamentos, aniversários, o circuito habitual que todo fotógrafo jovem percorre como um rito de passagem obrigatório e um pouco humilhante. Mas fui migrando gradualmente para um nicho bem específico, documentação arquitetônica de espaços hospitalares em processo de desativação. Parece esquisito quando falo assim. E um pouco. A coisa começou quase por acidente. Em 2014, um hospital municipal aqui em São Paulo foi reformado. E um arquiteto contratado pela prefeitura precisava de um registro fotográfico detalhado do estado original do prédio antes das obras.
Alguém me indicou para o trabalho. Eu fiz. O resultado foi bom. E o arquiteto me recomendou para outros projetos similares. Em 2 anos, eu tinha um portfólio especializado nisso. E descobri que havia um mercado razoavelmente constante. Hospitais públicos sendo reformados, alas sendo remodeladas, prédios históricos em processo de tombamento que precisavam de registro patrimonial. O trabalho tem uma qualidade que me agrada. Os lugares são sempre silenciosos. Não há clientes me pedindo para sorrir. Não há luz de palco nem fundo removível. É só eu, a câmera, e um ambiente que carrega décadas de história em cada superfície descascada. Eu me encontrei nesse tipo de fotografia de uma forma que nunca encontrei nos casamentos. Havia uma honestidade nos espaços abandonados que os eventos cuidadosamente iluminados nunca conseguiram ter. Havia também, é verdade, uma qualidade melancólica nesses lugares que eu tinha aprendido a apreciar ao longo dos anos. Hospitais desativados carregam uma espécie de peso emocional específico. Não é o peso de prédios industriais ou de casas abandonadas. É algo mais particular. Esses espaços foram projetados para cuidar de pessoas nos momentos mais vulneráveis de suas vidas. E quando ficam vazios, essa intenção, esse propósito, permanece de alguma forma incorporado nas paredes, nos corredores, na disposição dos quartos em enfileirados, como um eco de função. Eu fotografava esse eco há 15 anos e nunca tinha me sentido desconfortável com ele. O contrato com o Hospital Augusto Ramos tinha chegado por intermédio de um escritório de arquitetura que eu já tinha trabalhado antes. Eram 3 semanas de trabalho, 8.400 reais, com direito a acesso irrestrito às áreas indicadas, incluindo a ala norte. O briefing era claro: fotografar o estado atual da ala para fins de registro patrimonial, uma vez que o hospital planejava demolir aquela seção do prédio e construir um novo bloco cirúrgico. Simples, rotineiro. Exatamente o tipo de trabalho que eu faço todo mês. Eu tinha pesquisado um pouco sobre o hospital antes de começar, como faço sempre. O Augusto Ramos foi construído nos anos 1940, passou por várias expansões até os anos 1970, e a ala norte era a parte mais antiga do complexo. Tinha funcionado como ala de isolamento em seus primeiros anos, depois como ala psiquiátrica por um período na década de 1970, depois retornou para uso geral até ser definitivamente desativada em 2009 por problemas estruturais que tornavam a reforma inviável pelo orçamento disponível. 15 anos de abandono controlado. Era o tipo de lugar que eu adorava fotografar. 15 anos são suficientes para que um ambiente se transforme de forma visível, para que o tempo deixe suas marcas físicas de forma legível e fotogênica, mas não tão longos que o espaço perca completamente a coerência de sua estrutura original. O que eu não sabia naquele momento era por que todo mundo ali dentro evitava mencionar o nome daquela ala. Descobri isso aos poucos, da maneira que se descobre qualquer coisa que as pessoas ao redor de você decidiram, coletiva e silenciosamente, manter escondida, percebendo os espaços em branco, as hesitações, os assuntos que eram abordados e depois abandonados antes de chegarem ao ponto. E quando entendi completamente, já era tarde demais para que o conhecimento me fizesse algum bem. Responsável por autorizar meu acesso. Ele me recebeu na sala dele às 8h20 da manhã, com um aperto de mão firme e um sorriso que não chegava completamente aos olhos. Era um homem de uns 60 anos, cabelos brancos bem cortados, jaleco impecável. Tinha aquela qualidade específica de pessoas que passam a vida administrando crises. Uma calma que parecia menos relaxamento e mais controle muito cuidadoso sobre si mesmo, como alguém que aprendeu a desligar certos pensamentos com uma eficiência quase mecânica. A sala dele era funcional e arrumada, com aquela asepsia de espaços que recebem muitas pessoas diferentes por dia.
Havia diplomas na parede, uma planta sintética no canto e uma foto emoldurada sobre a escrivaninha que mostrava o hospital décadas atrás, provavelmente nos anos 1960, com um grupo de médicos posando na entrada principal. Eu olhei para a foto por mais tempo do que deveria, por hábito profissional. A fachada era a mesma do prédio atual, mas havia algo de diferente na disposição dos prédios ao fundo que eu não conseguia identificar de imediato. Ele me passou as chaves. Um molho pesado, com etiquetas de papel amareladas nos chaveiros, escritas à mão com uma caligrafia que devia ter sido clara há algumas décadas, mas agora estava desbotada a ponto de mal ser legível. E me explicou o sistema. A ala norte ficava no extremo leste do segundo andar. Havia uma porta de acesso no corredor principal, trancada com cadeado, e a partir daí eu teria acesso livre ao interior da ala. Luz elétrica funcionava apenas parcialmente, conectada a um circuito antigo, que não havia sido desligado. Ele me recomendou levar iluminação auxiliar. Tem alguma restrição específica de área? Eu perguntei. Ele pensou por um segundo. Não muito, mas o suficiente para que o pensamento fosse visível. Há um quarto no fundo da ala, o último corredor à direita, quarto 217, que tem problemas estruturais mais sérios que o resto. O piso está comprometido. Eu preferia que o senhor não entrasse naquele quarto especificamente. Sem problema. Fotografo de fora mesmo. Ele assentiu e me entregou um número de ramal para caso eu precisasse de ajuda. Quando eu me levantei para sair, ele falou mais uma coisa, quase como pensando em voz alta, com aquele tom que as pessoas usam quando querem dar uma informação sem parecer que estão dando. Deve ser bastante silencioso lá dentro. A ala fica bem isolada do resto do hospital, sonora e fisicamente. Eu concordei que silêncio estava de bom tamanho para o meu trabalho. Ele apenas assentiu de novo, com aquela calma tão controlada que parecia quase uma performance. Levei meu equipamento pelo corredor principal do segundo andar. Câmera principal, uma Sony A7R A4, que era minha companheira de trabalho desde 2020, além de 2 flashes portáteis, um tripé leve, baterias sobressalentes e 2 cartões de memória com capacidade total de 256 GB. Para trabalhos de documentação, eu costumava disparar em RAW, alta resolução, sem economia. O briefing exigia imagens de qualidade patrimonial, e eu levava isso a sério. A porta de acesso à ala norte ficava no fim de um corredor lateral, depois de um trecho que claramente não recebia tráfego regular há algum tempo. O piso estava mais sujo, as paredes menos mantidas, as lâmpadas do teto mais raras e mais antigas, como uma transição gradual entre o hospital vivo e o hospital parado. A porta em si era de metal pintada de verde hospitalar, com uma faixa de fita adesiva amarela de obra cruzando a abertura e um cadeado novo que contrastava absurdamente com a ferrugem na armação e o desgaste na tinta ao redor. Como se o cadeado tivesse sido colocado recentemente com urgência para substituir alguma outra forma de vedação que havia falhado. Tirei o cadeado, empurrei a porta e entrei. O ar lá dentro era diferente. Primeiro, mais frio, com uma diferença de temperatura perceptível, como entrar num porão ou numa adega. Não dramaticamente, mas o suficiente para que minha pele percebesse a mudança antes da minha consciência. E mais pesado, com um cheiro de tempo parado, de papelão úmido e tinta ressecada e alguma coisa orgânica em decomposição lenta. Provavelmente vegetação tendo encontrado caminho por alguma rachadura. A luz que entrava pelas janelas era filtrada por vidros sujos, acumulados de anos de pó e fungos, o que criava aquele efeito de luminosidade difusa e sem sombra que eu adorava fotografar. Sem direção aparente, como se a luz viesse do próprio ar. O corredor principal da ala tinha uns 40 metros de comprimento, com quartos dos 2 lados. As portas eram de madeira com pequenas janelas de vidro inseridas à altura dos olhos.
do tipo que eu reconhecia de fotografias históricas de enfermarias psiquiátricas, projetadas para que funcionários pudessem observar pacientes sem necessidade de abrir a porta. Algumas portas estavam abertas, revelando interiores escuros, onde eu podia distinguir as silhuetas de camas desmontadas e equipamentos esquecidos. Outras estavam fechadas, e dessas fechadas, algumas tinham as janelas de vidro cobertas por dentro com papel ou tecido escurecido pelo tempo. Fui devagar, anotando mentalmente os ângulos mais interessantes, fazendo o inventário visual que precede qualquer trabalho fotográfico sério. O chão era de granilite acinzentado, coberto de uma camada fina de pó que registrava claramente qualquer passagem. Eu podia ver minhas próprias pegadas formando-se atrás de mim com uma nitidez quase perturbadora. O teto tinha manchas de umidade que criavam formas abstratas de marrom e cinza, como mapas de lugares imaginários. As paredes, pintadas num verde pálido que talvez tivesse sido escolhido originalmente para ser calmante e científico em alguma outra década, estavam descascando em pedaços que revelavam camadas de tintas anteriores. Branco, creme, um azul claro antigo, outro verde mais escuro, como estratos geológicos de reformas e repinturas esquecidas, cada camada uma época diferente desta mesma ala. Era perfeito. Era exatamente o tipo de lugar que eu sabia fotografar. Aquele tipo de abandono que ainda mantém sua estrutura intacta, que permite ao observador reconstruir mentalmente como o lugar devia funcionar, como devia parecer com gente circulando pelos corredores com as lâmpadas acesas e os equipamentos em uso. Passei as primeiras 3 horas simplesmente explorando e fazendo fotos de teste para calibrar a exposição. As janelas no final do corredor principal eram a melhor fonte de luz natural. De manhã, com o sol no lado leste, elas criavam uma iluminação lateral que entrava pelos quartos e projetava sombras longas e precisas no piso do corredor principal. À medida que o sol avançava, essas sombras giravam e encolhiam, mudando completamente o caráter da luz disponível a cada hora. Naquele primeiro dia, não aconteceu nada. Não havia nada de errado nas fotos. Não havia nada de estranho no ambiente. Era um lugar velho, abandonado, cheio de objetos esquecidos e paredes que tinham visto coisas que eu preferia não imaginar em detalhes. Mas era apenas isso. Apenas um lugar que o tempo tinha deixado para trás. Ao longo da manhã, encontrei nos quartos abertos os restos de uma funcionalidade que havia existido até anos antes do fechamento. Numa das enfermarias, havia ainda uma prancha de madeira pregada na parede, onde devia ter ficado um quadro de avisos. Os pregos ainda estavam lá, com pedaços de papel amarelado espetados neles, demasiado deteriorados para que eu conseguisse ler o que havia sido escrito. Noutra, havia uma cômoda metálica com 3 gavetas abertas, todas vazias exceto pela última, que continha um par de luvas de látex envelhecidas e uma caneta Bic que não tinha mais tinta há décadas. Num dos banheiros coletivos, havia toalhas dobradas ainda penduradas nos porta-toalhas. Um detalhe que por algum motivo fotografei com mais atenção do que o necessário, como se a ordem daquelas toalhas dobradas comunicasse algo sobre o estado de espírito de quem havia encerrado o trabalho ali. Como se a última pessoa a usar aquele banheiro antes do fechamento tivesse dobrado as toalhas por hábito, sem saber que seria a última vez. Há algo de específico na melancolia de objetos que foram usados para cuidar. Não os objetos em si, mas o que eles implicam sobre as mãos que os usaram e as pessoas que foram cuidadas. Um hospital encerra décadas de momentos humanos intensos, e quando fecha, todos esses momentos ficam depositados no ambiente como sedimento. Eu havia aprendido a fotografar esse sedimento com respeito, sem transformar a tristeza inerente desses lugares em espetáculo. Mas naquele primeiro dia,
Percorrei a ala com aquela atenção dupla que é a marca do fotógrafo documentarista, vendo o ambiente como ele é e vendo também o que ele foi. À medida que a tarde avançou, a luz pelas janelas foi mudando de tom, do amarelo intenso da manhã para o laranja suave do fim da tarde, e as sombras no corredor foram crescendo e se alongando até que os extremos da ala ficaram na penumbra. Eu podia trabalhar ainda por mais 1 hora com aquela luz, mas parei voluntariamente. Era suficiente para o primeiro dia. Eu sabia, por experiência, que voltar a um lugar no dia seguinte com olhos descansados sempre revelava ângulos que o cansaço do primeiro dia escondia. Fui embora às 6 da tarde com 342 fotos no cartão de memória, cheirando a mofo e com fome, satisfeito com o trabalho do dia. Não revisei as fotos naquela noite. Estava cansado e decidi deixar para o dia seguinte em casa, na tela grande do meu monitor de edição calibrado. Aquela decisão adiou o momento em que eu teria que começar a entender o que estava acontecendo. Não sei se foi sorte ou azar. Na manhã seguinte, abri as fotos no Lightroom. Comecei pela revisão técnica, verificando exposição, foco, composição. As primeiras 100 fotos eram sólidas, tecnicamente impecáveis. Luz consistente, foco preciso, nada para descartar. A ala fotogenicamente era tudo o que eu havia esperado. Aquelas camadas de tinta descascando registravam perfeitamente com a lente macro que eu havia usado para os closes de detalhe, e as perspectivas do corredor principal tinham aquela qualidade hipnótica das linhas convergentes que eu buscava. Fui avançando pelo conjunto, marcando os melhores ângulos para tratamento mais detalhado depois, satisfeito com o progresso. Parei na foto número 147. Era uma imagem do corredor principal, tirada do meio para o fundo. Uma foto de perspectiva clássica, com as linhas das paredes convergindo para o ponto de fuga no fundo do corredor. Tecnicamente, era uma das melhores do dia. Exposição equilibrada, foco nítido nas texturas da parede, boa profundidade de campo que mantinha tanto o primeiro plano quanto o fundo reconhecíveis. O que me fez parar foi um detalhe no canto direito da imagem. Havia um espelho na parede, um daqueles espelhos hospitalares de bordas arredondadas e moldura de metal, do tipo que fica nos corredores para que funcionários possam ver ao redor das esquinas e evitar colisões com macas e cadeiras de rodas. Estava quebrado, com um canto faltando, inclinado para fora da parede como se alguém tivesse batido nele uma vez há décadas e esquecido de consertar. Eu tinha passado por ele, eu me lembrava claramente dele. Havia inclusive planejado fotografá-lo de perto em algum momento, porque o ângulo inclinado criava uma perspectiva distorcida interessante. O que eu não me lembrava era do reflexo. No reflexo do espelho, o corredor aparecia como deveria, as mesmas paredes verdes descascadas, o mesmo chão de granilite, as mesmas portas enfileiradas. A perspectiva estava distorcida pela curvatura do espelho e pelo ângulo de inclinação, mas era reconhecível, exceto por um detalhe. No reflexo, havia uma das portas dos quartos que estava aberta. A porta de um quarto que ficava mais ao fundo do corredor, no segmento que ia em direção ao extremo leste da ala. Eu me lembrava claramente daquela área. Havia passado por ela várias vezes. As portas lá eram todas fechadas, algumas trancadas, algumas apenas fechadas, mas todas sem deixar ver o interior. Eu tinha inclusive tentado abrir algumas delas por curiosidade, para verificar se o interior estava acessível para fotografar. Mas no espelho, uma porta estava aberta, e através dela, visível na distorção refletida, havia o interior escuro de um quarto. Examinei a foto mais de perto, ampliando o máximo que a resolução permitia. A Sony A7R IV tem 61 megapixels, o que me dava uma margem enorme de ampliação antes de perder detalhes. O reflexo no espelho, mesmo com a distorção da curvatura, era nítido o suficiente para que eu pudesse confirmar. Uma porta, claramente aberta,
com o interior do quarto visível além dela. Minha primeira reação foi a reação profissional padrão. Erro meu. Talvez eu tivesse tirado aquela foto num momento em que alguma outra porta estava aberta, e o ângulo e a distorção do espelho criavam a ilusão de que era uma porta diferente. Espelhos curvos distorcem a percepção de profundidade e posicionamento. Eu sabia disso. Era provavelmente isso. Passei para as fotos seguintes. Continuei o trabalho de revisão. Terminei a sessão, exportei as melhores para tratamento posterior, fechei o computador. Mas naquela noite antes de dormir, abri a foto de novo. E percebi algo que eu tinha ignorado na primeira revisão. Porque na primeira revisão estava focado na questão técnica e não tinha prestado atenção suficiente na geometria do espelho. O espelho estava posicionado e inclinado de uma forma que seu campo de reflexo era direcionado para o fundo da ala, para o corredor que levava aos quartos mais distantes, para o trecho mais profundo da ala norte. A porta que aparecia aberta no reflexo, calculando mentalmente a perspectiva e a distorção, ficava no fundo desse corredor. Era a porta do quarto 217. Fechei o computador e fui para a cama. Disse a mim mesmo que era uma questão de perspectiva e ângulo, que os espelhos côncavos distorcem a percepção de profundidade, que eu estava lendo coisas numa foto que eram simplesmente artefatos ópticos sem significado. Disse tudo isso a mim mesmo com muita convicção, e quase acreditei. No terceiro dia de trabalho, voltei à ala mais cedo, 7h30 da manhã, quando a luz leste ainda entrava com um ângulo baixo que criava sombras longas e dramáticas sobre o piso. Queria cobrir a ala de isolamento do fundo, um conjunto de quartos menores separados do corredor principal por uma segunda porta de metal, que eu tinha apenas espiado no primeiro dia. Antes de entrar na ala de isolamento, passei pelo espelho no corredor principal e me certifiquei de que todas as portas visíveis em seu reflexo estavam fechadas. Estavam. Caminhei até o fundo do corredor principal e virei à direita para o corredor do quarto 217. A porta estava fechada, a porta de madeira mais pesada que as outras, com aquela barra horizontal de metal que atravessava a porta inteira e prendia nos batentes. Examinei a barra mais de perto do que tinha feito antes. Ela estava parafusada nos batentes, com parafusos grossos, e não parecia ter sido alterada recentemente. Era uma barra de contenção séria, do tipo que não se instala por precaução estrutural, mas por uma intenção mais direta de impedir a abertura. Fotografei a porta do quarto 217 de fora, como prometido ao Dr. Ferraz. Tirei 5 fotos com diferentes exposições, capturando a textura da madeira velha escurecida pelo tempo, a oxidação avermelhada da barra de metal, as marcas de uso antigas ao redor do batente. 5 fotos, todas mostrando a porta claramente fechada, a barra no lugar. Depois fui trabalhar na ala de isolamento, que tinha um ambiente ainda mais pesado que o corredor principal. Os quartos lá eram menores, projetados claramente para restrição, sem janelas, com as paredes revestidas de um material que parecia borracha endurecida e ressecada, com argolas metálicas ainda presas às paredes em pontos que eu preferi não examinar de muito perto. Eu fotografei tudo isso com a frieza técnica que o trabalho exige, sem deixar que minha imaginação preenchesse as lacunas do que aquelas argolas e aquelas paredes tinham sido usadas para conter. Fiz 280 fotos naquela manhã. Voltei para casa no começo da tarde. Revisei as fotos à noite como de costume. A discrepância estava na foto número 38 do dia, uma imagem do corredor principal tirada da entrada da ala de isolamento, olhando de volta para a entrada principal da ala norte. Uma foto de perspectiva inversa, boa para mostrar a proporção total do espaço. O corredor inteiro visível, desde onde eu estava até a porta de entrada ao fundo. No fundo da imagem, pequeno mas visível, estava o corredor lateral que levava ao quarto 217. E a porta do quarto 217 estava aberta. Não completamente.
Uma fresta, uns 15, talvez 20 centímetros, mas aberta. E a barra de metal, que eu tinha visto claramente parafusada no lugar horas antes, não estava mais visível. Eu tinha fotografado aquela porta fechada e barrada no início da manhã. Eu tinha passado pelo corredor lateral várias vezes ao longo do dia. A porta estava sempre fechada. Mas na foto número 38, tirada do extremo oposto da ala, a porta aparecia entreaberta. Considerei as explicações disponíveis. A foto era de longe. Talvez a resolução não fosse suficiente para garantir o que eu estava vendo. Talvez fosse um efeito de luz. Uma sombra que criava a ilusão de uma fresta. Talvez eu tivesse tirado aquela foto num momento que não me lembrava, quando a porta estava aberta por algum motivo que eu tinha esquecido. Abri as fotos que tinha tirado da porta naquela manhã. Todas mostravam a porta fechada barra no lugar. A foto de número 38, tirada horas depois, mostrava a porta aberta. No intervalo entre essas fotos, eu tinha estado na ala o tempo todo. Eu não tinha aberto aquela porta. Eu não teria conseguido sem as chaves e sem ferramentas para soltar a barra. Ninguém mais tinha entrado na ala enquanto eu estava lá, porque a porta de acesso principal ficava trancada com o cadeado enquanto eu trabalhava. Aquela noite, dormi mal. Não porque estava com medo. Ainda não era medo, não exatamente. Era a perturbação técnica de um profissional que encontra uma anomalia que não fecha. Uma câmera registra o que está na frente dela. Esse é o princípio fundamental da fotografia. Se a câmera registrou uma porta aberta, a porta estava aberta no momento do disparo. Se eu não a abri e ninguém mais entrou na ala, então a porta abriu e fechou sozinha. E portas com barras parafusadas não abrem e fecham sozinhas. No quarto dia, voltei com um objetivo diferente. Queria documentar o padrão de forma sistemática. Cheguei às 8 da manhã. Fui direto ao corredor do quarto 217. A porta estava fechada, a barra no lugar exatamente como eu esperava. Tirei uma foto. Fui à outra extremidade da ala e tirei uma foto do corredor inteiro. Voltei ao quarto 217. Tirei outra foto. Repeti o processo a cada 30 minutos ao longo de todo o dia de trabalho. Na revisão daquela noite, os resultados foram os seguintes. Fotos tiradas diretamente em frente ao quarto 217. Porta sempre fechada. Barra sempre no lugar. Nenhuma exceção em 18 fotos. Fotos tiradas de outras posições na ala, com o corredor do quarto 217 visível ao fundo ou ao longe. Em 3 das 6 imagens, a porta aparecia entreaberta. Nas 3 restantes, estava fechada. Não em todas. Em exatamente 3. E havia um padrão nas 3. Eram as fotos com maior distância entre mim e o quarto 217. As fotos tiradas mais perto do quarto, mesmo que não diretamente em frente a ele, mostravam a porta fechada. As fotos tiradas de mais longe, de outros corredores ou extremidades da ala, às vezes mostravam a porta aberta, como se a abertura só existisse quando não estava sendo observada diretamente, como se algo soubesse a distância a que eu estava. No quinto dia, montei meu tripé no corredor principal, a uns 20 metros da porta do quarto 217, e configurei a câmera para disparar automaticamente a cada 2 minutos. Modo time-lapse, sem intervenção minha. Eu deixei a câmera funcionando e fui trabalhar no outro lado da ala, longe da linha de visão daquela área. 240 disparos automáticos ao longo de 8 horas. Naquela noite, revisei todas as imagens com calma metódica, uma por uma, no meu monitor calibrado. Em 47 das 240 fotos, a porta do quarto 217 aparecia aberta. Não de forma consistente, não em sequência previsível. A abertura aparecia e desaparecia ao longo do dia, sem padrão de horário ou intervalo. 5 fotos fechadas, uma aberta. 12 fechadas, 3 abertas. 2 fechadas, uma aberta. Nas fotos em que a porta estava aberta, havia algo que eu não tinha conseguido ver nas imagens anteriores, porque naquelas a distância era maior.
A 20 metros, com uma lente de 35 mm, o quarto 217 ocupava uma porção significativa do quadro, e o detalhe era maior. Nas fotos mais nítidas, nas que tinham melhor exposição, dava para ver através da fresta da porta. Dentro do quarto 217, nas fotos em que a porta aparecia aberta, havia uma cama de hospital. A estrutura metálica branca, o colchão fino de plástico, a proteção lateral abaixada, arrumada com lençóis brancos esticados. Não abandonada como tudo mais na ala, não coberta de pó ou com o colchão dobrado. Arrumada como se esperasse alguém. Agora eu estava com medo. Não o tipo de medo que faz você gritar ou sair correndo. O tipo que faz você ficar muito quieto, muito consciente de cada detalhe ao seu redor, muito atento ao silêncio que de repente parece ter uma textura diferente. O medo que vem de perceber que uma coisa que deveria ser impossível está acontecendo com consistência e padrão, que ela não foi um erro ou um acidente, que ela continua acontecendo independentemente de você querer ou não querer que aconteça. Passei a noite tentando construir uma explicação que cobrisse todos os fatos. Problema de firmware na câmera. Possível tecnicamente, mas nunca havia nenhum bug documentado de firmware que fizesse uma porta aparecer aberta numa foto e fechada na seguinte, muito menos que criasse o interior de um quarto com uma cama arrumada onde não deveria haver nada. Reflexo de alguma superfície criando uma ilusão óptica. Impossível sem uma fonte de reflexo que criasse especificamente a ilusão de porta aberta com interior visível. Erro no processamento do arquivo RAW pelo software. Eu havia verificado os arquivos brutos antes de qualquer processamento, e a anomalia estava presente nos arquivos originais. No sexto dia, resolvi falar com alguém da equipe do hospital. Escolhi Jorge, um enfermeiro que eu tinha visto várias vezes passando pelo corredor externo, com aquele andar de quem passou décadas no mesmo lugar e conhece cada rachadinha das paredes. Ele tinha uns 55 anos, bigode grisalho, olhos cansados, mas atentos. Abordei-o durante o intervalo do almoço, na área de fumantes ao lado do estacionamento. Ele fumava com a paciência de quem transformou o hábito numa meditação. Jorge, você trabalha aqui há muito tempo, né? 23 anos. Você chegou a trabalhar na ala norte antes de fechar? Ele me olhou de um jeito que eu não consigo descrever completamente sem soar melodramático. Então vou tentar ser preciso. Não era medo exatamente. Era o olhar de alguém que ouve uma pergunta que havia decidido, em algum momento do passado, que não ia mais precisar responder. Eu era bem mais novo quando fecharam aquilo, ele disse devagar. Trabalhei lá uns 2 anos, antes de pedir para ser remanejado. Por que pediu para ser remanejado? Uma pausa longa. Ele deu uma última tragada no cigarro. Era um trabalho como outro qualquer, disse, com o cuidado preciso de alguém que aprendeu a falar a verdade sem revelar nada. Por que você está perguntando? As fotos que estou tirando lá estão mostrando algumas coisas estranhas. A porta do quarto 217 aparece aberta em algumas imagens, mesmo estando fechada na realidade. Jorge ficou muito quieto. Não foi a pausa de quem está pensando. Foi a pausa de quem está decidindo quanto vai falar. 217 estava sempre fechado, ele disse finalmente. Desde muito tempo antes de eu começar a trabalhar lá. A gente não ia muito naquele fundo do corredor. Tinha um paciente que ficou internado naquele quarto por muito tempo. Anos. Ele pausou de novo. A maior parte de mim prefere não lembrar mais de nada disso. Que tipo de paciente? O tipo que a gente não fazia muitas perguntas sobre. Ele largou o cigarro no cinzeiro e se levantou. Olha, faz muito tempo. Eu prefiro não ficar repassando essas histórias. O senhor vai terminar o trabalho e vai embora. E é melhor assim. Ele foi embora antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa. Naquela tarde, tentei encontrar registros históricos sobre a ala norte. O hospital tinha um arquivo, localizado no subsolo,
e a funcionária da administração me disse que os registros mais antigos eram de acesso restrito. Precisariam de autorização do Dr. Ferraz. Pedi a autorização. Dr. Ferraz disse que ia verificar o procedimento e me retornar. Ele nunca me retornou. No 7º dia, voltei à ala e passei o dia inteiro fotografando de forma quase mecânica, tentando manter o foco no trabalho e não nas anomalias. Cobri o setor de utilidades, uma sala de rouparia com prateleiras vazias, cobertas de pó, um banheiro coletivo com azulejos partidos e ralos entupidos, uma sala de procedimentos com equipamentos abandonados, ainda cobertos de plástico translúcido, que o tempo tinha tornado opaco, como uma forma de preservação involuntária. Fotografei tudo isso com atenção. Era bom trabalho, material valioso para o registro patrimonial. Eu me concentrei na técnica, na luz, no ângulo, no enquadramento, e tentei manter o quarto 217 na periferia da minha atenção. Não consegui completamente, porque à tarde, quase por reflexo, parei em frente à porta do quarto 217 e levantei a câmera. Tirei uma foto, revisei no visor. A porta estava aberta, e desta vez havia luz dentro do quarto. Não uma luz elétrica acesa, mas como luz natural entrando por uma janela. Uma luminosidade difusa e amarelada, como fim de tarde. Mas eu sabia, com a certeza de quem havia passado dias estudando a arquitetura daquela ala, que a ala norte ficava no lado interno do prédio. Não havia janelas externas que pudessem deixar entrar luz natural daquele lado. E a luz dentro do quarto estava indo na direção errada para qualquer fonte que eu pudesse imaginar. E na luz, eu podia ver mais detalhes do que antes. A cama arrumada. Mas desta vez a proteção lateral estava abaixada, como se alguém tivesse deitado nela recentemente. Uma mesa de cabeceira com um objeto em cima, pequeno, retangular, que podia ser um livro ou uma caixa. E nas paredes, algo que eu não tinha conseguido discernir nas imagens anteriores. Marcas. Não manchas de umidade como no resto da ala. Marcas mais sistemáticas como escrita ou desenho, linhas repetidas, padrões. Baixei a câmera e olhei para a porta com meus olhos. Fechada. Barra no lugar. O corredor silencioso. Levantei a câmera de novo. Olhei pelo visor eletrônico. A câmera tinha um visor que mostrava a imagem em tempo real, como uma tela pequena colada ao olho antes do disparo. No visor, a porta estava aberta. Abaixei a câmera. Com meus olhos, fechada. Levantei. No visor, aberta. Abaixei. Fechada. Levantei. Aberta. Fiz isso 6 vezes seguidas, cada vez mais devagar, deixando mais tempo entre uma e outra. O resultado era absolutamente consistente. Através da câmera, a porta estava aberta. Sem a câmera, a porta estava fechada. Saí da ala rapidamente naquela tarde. Não corri. Correr teria significado admitir um medo que eu ainda não estava pronto para admitir completamente. Mas andei em passo firme e constante, e só respirei com facilidade quando saí para o corredor externo, com a porta de metal fechada atrás de mim. Eram 4:30 da tarde. Havia luz do sol no corredor. Havia barulho normal de hospital. Vozes ao longe, a campainha de algum equipamento, passos no piso de baixo, coisas reais, coisas que existiam da mesma forma para os olhos e para a câmera. Aquela noite, considerei seriamente abandonar o trabalho. Pensei nisso por horas, pesando os prós e os contras de forma quase clínica. De um lado, um contrato, uma reputação profissional, R$ 8.400 que eu precisava. Do outro, uma anomalia fotográfica que eu não conseguia explicar, que parecia estar escalando, que parecia estar me direcionando para algo que eu não estava certo de querer ver. Mas havia também, do lado da permanência, algo que não era simplesmente profissional. Era aquela parte de mim que havia passado 15 anos documentando o mundo através de uma câmera, que havia construído toda uma identidade em torno da crença de que a câmera registra a realidade, que a fotografia
é evidência. Se o que estava acontecendo ali era real, se a câmera estava vendo algo que meus olhos não viam, então eu precisava saber o que era. Havia uma única forma de saber, e por mais que eu tentasse me convencer do contrário, eu sabia que ia fazê-la. No 10º dia, entrei no quarto 217. Não foi uma decisão impulsiva tomada no calor do momento. Foi uma decisão deliberada e calculada, que tomei depois de uma noite inteira, pesando as variáveis. Sabia que havia prometido ao Dr. Ferraz que não entraria. Sabia que a barra de metal significava que alguém, em algum momento, havia querido muito que aquela porta permanecesse fechada. Sabia que o piso podia estar comprometido, que podia haver risco estrutural real. Mas eu precisava ver. Levei uma barra de ferro por precaução, caso precisasse forçar alguma coisa. Não precisei. Quando me aproximei da porta do quarto 217 naquela manhã, a barra horizontal estava no lugar como sempre, mas os parafusos que a prendiam ao batente estavam frouxos. Não removidos, apenas frouxos, como se tivessem sido afrouxados e recolocados várias vezes, como se a barra fosse apenas um elemento cênico e não uma contenção real. A porta abriu sem resistência. O quarto estava escuro além do que eu esperava. A janela que havia aparecido nas fotos estava lá, mas era pequena e gradeada e dava para o pátio interno, onde outros prédios do hospital bloqueavam boa parte da luz. Liguei minha lanterna. Era um quarto de hospital padrão, do tamanho que eu esperava para uma ala daquela época. A cama estava desmontada, a estrutura metálica encostada na parede, o colchão dobrado ao lado, não arrumada como nas fotos. A mesa de cabeceira estava lá, mas vazia. As paredes tinham manchas de umidade e tinta descascada, como o resto da ala. O piso parecia sólido sob meus pés. Eu testei com cuidado antes de colocar o peso completo, e não havia nenhum sinal de sedimento ou fragilidade. Havia marcas nas paredes, isso era real. As marcas que eu havia visto nas fotos eram reais, não artefatos de imagem. Eram riscos feitos com algum objeto duro diretamente na tinta, linhas repetidas, alguns agrupamentos que podiam ser telemarks, marcas de contagem. Havia centenas delas, talvez mais, cobrindo uma parede inteira da altura dos joelhos até quase o teto, com uma densidade que levava tempo para absorver completamente. Me aproximei da parede com as marcas e iluminei com a lanterna de perto. Os riscos eram profundos. Quem os havia feito havia usado algo mais duro que uma caneta ou lápis, provavelmente um objeto metálico, e havia pressionado com força. Em alguns trechos, a tinta havia sido removida completamente e o risco chegava até o reboco. Os agrupamentos eram regulares, grupos de 4 linhas verticais cruzados por uma diagonal, o padrão universal de contagem que qualquer pessoa do mundo reconhece. Mas havia também, em certos pontos, marcas que fugiam desse padrão, símbolos que podiam ser letras ou podiam ser outras coisas. Eu não consegui decifrar nenhum deles e decidi, conscientemente, não tentar muito. Uma coisa eu percebi ao observar as marcas de mais perto. Elas não cobriam toda a parede de forma uniforme. Havia uma concentração maior em torno da altura de uma cama, da altura em que alguém deitado poderia alcançar a parede lateral sem se levantar. O que significava que ao menos parte daquelas marcas havia sido feita por alguém imóvel, restrito ao leito, alcançando a parede com o braço estendido, contando alguma coisa que eu não queria imaginar da posição de alguém que não podia sair. Não havia nada de extraordinário além disso. Era um quarto de hospital abandonado, com marcas de alguém que havia sofrido ali muito tempo, mas apenas marcas, apenas paredes. Apenas o peso daquele sofrimento impresso no ambiente, como os espaços abandonados sempre carregam o peso do que aconteceu neles. Fiquei parado por um momento, sentindo o anticlímax instalar-se gradualmente. Eu tinha construído aquele quarto na minha imaginação como o centro de algo significativo, e era um quarto triste, com história triste, mas ainda assim apenas um quarto. E então levantei a câmera.
Comecei a fotografar sistematicamente. As marcas nas paredes, de perto e de longe, em várias exposições. A estrutura da cama desmontada, a janela com as grades. Ela dava para um pátio estreito entre prédios, e através das grades havia uma visão de paredes de concreto e um pedaço de céu cinza. O chão de granilite, a mesa de cabeceira, o teto manchado. Fotografei cada canto com a atenção que o trabalho exigia. Havia um detalhe que eu havia ignorado nas fotos da parede de marcas. No canto inferior direito, num ponto onde a concentração de riscos era mais baixa, havia algo diferente. Não eram telemarks, era algo que parecia uma tentativa de escrita, letras maiúsculas em português, mal formadas, mas legíveis. Não está aqui. 3 palavras, repetidas várias vezes em linhas descendentes, como se quem as havia escrito tivesse ido diminuindo a pressão do instrumento gradualmente até os riscos se tornarem quase invisíveis. Fotografei essas 3 palavras com um zoom máximo e foco cuidadoso. Depois fiquei olhando para elas por um momento mais longo do que deveria. Não está aqui. Não estava o quê? Ou quem? E a afirmação era de quem escreveu, sobre si mesmo, ou era um aviso para quem lesse? As 2 interpretações me ocorreram ao mesmo tempo, e as 2 eram perturbadoras por razões diferentes. Trabalhei por uns 20 minutos no total, cobrindo o quarto com a mesma atenção que eu daria a qualquer outro ambiente. Quando terminei, fui até a porta para sair. Me posicionei na soleira, um pé dentro do quarto, um fora no corredor, e me virei para tirar uma última foto do interior a partir dali. Uma imagem de perspectiva, câmera no corredor apontando para dentro, para mostrar a escala e a disposição do quarto em relação ao corredor. Ajustei o enquadramento, disparei. Olhei para o visor para checar a exposição e parei. A foto mostrava o interior do quarto 217, mostrava a janela gradeada, mostrava as paredes com as marcas de contagem, mostrava a estrutura da cama desmontada encostada na parede direita e mostrava, em pé no centro do quarto, de frente para a câmera, uma figura humana, adulta, pela altura e proporção, de pé, imóvel, postura ereta, segurando nas mãos, levantada à altura do rosto, uma câmera fotográfica, apontada para fora, para o corredor, para mim. Levei alguns segundos para processar o que estava vendo. O visor era pequeno, e eu ampliou a imagem com os dedos, fazendo zoom na figura com uma calma quase dissociativa. O tipo de calma que vem de quando o cérebro ainda não decidiu se vai ou não vai deixar o pânico entrar. A figura estava desfocada, como acontece quando o foco automático prioriza o fundo e deixa o primeiro plano fora de foco. Mas desfocada não significava irreconhecível. Era claramente uma figura humana, de pé no centro do quarto, segurando uma câmera fotográfica com ambas as mãos, na posição de disparo. Baixei a câmera devagar e olhei para o quarto com meus olhos. Vazio. A estrutura da cama, a mesa, as paredes com as marcas, a janela com grades, minha lanterna iluminando tudo. Nenhuma figura. Levantei a câmera e olhei pelo visor sem disparar, a visualização em tempo real que a Sony projetava antes de qualquer disparo. No visor, o quarto estava vazio. Disparei. Revisei a foto imediatamente. A figura estava lá. Na fotografia, o quarto 217 continha alguém parado no centro, segurando uma câmera apontada diretamente para mim. Fiz isso mais 3 vezes, com intervalos de uns 30 segundos entre cada disparo. Cada vez eu olhava pelo visor antes de disparar. Visor mostrava quarto vazio, e cada vez a foto revelava a figura. Na 4ª foto, percebi algo que eu não tinha percebido antes, porque nas 3 primeiras estava demasiado perturbado para processar detalhes. A figura usava uma camiseta escura, com um logo amarelo no peito. Ampliei a imagem ao máximo,
Era minha camiseta, a camiseta que eu estava usando naquele momento, com aquele logo específico de uma marca de equipamento fotográfico, a mesma cor exata, o mesmo desgaste no ombro direito de uma alça de bolsa que carrego faz anos. A figura no quarto 217 era eu. Eu dentro do quarto, de frente para a câmera, apontando a câmera para o corredor, para mim. Mas eu estava no corredor, fora do quarto, apontando a câmera para dentro. A fotografia mostrava eu do outro lado. Fiquei parado na soleira do quarto por um tempo que não sei medir. Os pensamentos não estavam funcionando de forma linear. Saltavam entre detalhes técnicos. Como é possível? Qual mecanismo poderia produzir isso? Entre memórias, as fotos anteriores, a pausa de Dona Sueli, as marcas na parede, as centenas de marcas nas paredes. Quanto tempo alguém passa num quarto para fazer centenas de marcas? Entre o presente e imediato, estou parado na soleira, um pé dentro, um fora, e atrás de mim o quarto está vazio, mas na foto está cheio, e se olhar pelo visor agora, estará vazio, mas se disparar estará cheio. E o que está do outro lado da câmera naquela foto vendo enquanto eu fotografo? E então ouvi um som, não de dentro do quarto, do corredor, atrás de mim. Um som suave, quase inaudível no silêncio da ala. Como o som de pés que avançam muito devagar sobre granilite coberto de pó fino. Lento, deliberado, como se quem fazia aquele som não tivesse pressa nenhuma. Como se soubesse que não precisava ter. Me virei. O corredor estava vazio. A lanterna iluminava o granilite cinza, as paredes verdes descascadas, as portas enfileiradas, o fim do corredor a uns 15 metros. Mas no chão do corredor havia marcas, marcas no pó. Rastros que vinham do fundo do corredor em direção aonde eu estava parado. Rastros que não estavam ali quando eu havia entrado no quarto 20 minutos antes. Eu tinha reparado no pó intacto no corredor antes de abrir a porta. Os rastros vinham em linha reta do fundo do corredor e paravam a aproximadamente 1 metro de onde eu estava. E não continuavam. Não havia rastros de volta. Nenhum sinal de que quem quer que tivesse feito aqueles rastros havia saído pela mesma direção que havia chegado. Os rastros simplesmente terminavam. Saí. Não me lembro de ter tomado a decisão consciente de sair. Simplesmente me encontrei caminhando em direção à entrada. Depois, andando mais rápido. Depois, descendo a escada sem usar o corrimão porque minha mão não queria tocar em nada. Depois, no corredor externo com a porta de metal fechada atrás de mim, depois no corredor principal do hospital com gente passando, depois na escada, depois no estacionamento com as chaves da ala ainda na minha mão, apertadas com força suficiente para deixar marcas nos dedos. Não olhei para trás em nenhum momento. Entrei no carro e fiquei sentado por uns 15 minutos sem ligar o motor. O céu estava nublado, aquele cinza uniforme de final de tarde que faz toda a cidade parecer um pouco fora do tempo. No estacionamento do hospital havia outros carros. Havia uma ambulância parada com as portas abertas e 2 paramédicos conversando do lado de fora. Havia uma enfermeira fumando perto da entrada lateral. Coisas normais. Coisas verificáveis da mesma forma pelos olhos e pela câmera. Coisas que existiam sem precisar da mediação de nenhum equipamento fotográfico para serem reais. Liguei o motor e fui para casa. Naquela noite, não abri o computador. Não revisei as fotos. Coloquei a câmera na bolsa, coloquei a bolsa no quarto e fui para o sofá com a televisão ligada, no volume mais alto que eu conseguia tolerar, assistindo sem ver até dormir. No dia seguinte, liguei para o escritório de arquitetura. Disse que havia concluído a cobertura principal da ala e que precisava de mais alguns dias para finalizar algumas seções menores que eu ainda não tinha coberto. O setor de utilidades complementar, alguns ângulos de detalhe que eu havia planejado originalmente, mas não executado. Era uma mentira técnica, eu havia coberto tudo, mas soava plausível.
e foi aceita sem questionamento. Não disse que não iria voltar, mas não voltei. No terceiro dia, liguei de novo e disse que havia tido um problema pessoal, uma emergência familiar, sem entrar em detalhes. Pedi mais uma semana. Na semana seguinte, organizei todo o material que eu tinha. As fotos dos primeiros 8 dias de trabalho, mais de 2.000 imagens, suficientes para o registro patrimonial que eles precisavam. Exportei os arquivos, organizei em pastas por data e sessão, escrevi um relatório descritivo básico. Enviei tudo por e-mail ao escritório de arquitetura com uma nota, dizendo que o trabalho estava completo e que as fotos do quarto 217 não haviam sido incluídas por conta das condições estruturais que impediam o acesso seguro, como solicitado pelo administrador do hospital. Cobrei o valor integral do contrato, R$ 8.400. Eles pagaram sem reclamar e sem fazer perguntas. O Dr. Ferraz me ligou uma vez, 3 dias depois. "O senhor não veio terminar o trabalho", ele disse. Não era uma pergunta. Era a entonação de alguém que está verificando uma hipótese que já esperava confirmar. Entreguei mais de 2.000 fotos. O briefing foi cumprido. Uma pausa. "Sim, entendo." Outra pausa, mais longa. "O senhor foi ao quarto 217, Marcelo?" Eu não disse nada por um momento. "O senhor me pediu para não entrar." "Sim", ele disse. "Eu pedi." E desligou. Não sei o que ele sabia. Não sei o que Jorge sabia. Não sei quantas pessoas naquele hospital carregavam algum pedaço da história daquele quarto, distribuída entre memórias individuais que ninguém nunca reuniu em voz alta, porque reunir seria ter que nomear o que era. Há uma forma de silêncio coletivo que é diferente da ignorância. A ignorância é a ausência de conhecimento. O silêncio coletivo é a presença de conhecimento que as pessoas concordaram de forma tácita e sem uma única conversa explícita, em não articular. Todo lugar que tem uma história perturbadora desenvolve esse silêncio. Você aprende a reconhecê-lo quando trabalha com espaços que carregam peso. O Hospital Augusto Ramos tinha aquele silêncio em relação à ala norte, e a ala norte tinha em relação ao quarto 217, e eu havia entrado naquele quarto e saído com algo que não tinha palavras ainda. Passei os meses seguintes trabalhando em outros projetos. Uma clínica em Campinas, um hospital veterinário em reforma no interior de São Paulo. Trabalhos normais, rotineiros, em lugares que se comportavam como lugares deveriam se comportar, onde a câmera registrava o que estava na frente dela, e onde o que estava na frente dela era o que havia estado na frente dos meus olhos. Percebi que havia desenvolvido um hábito novo nesses meses. Antes de disparar qualquer foto, eu olhava rapidamente para o visor e depois para o ambiente real, comparando, como uma verificação automática. Visor, o que a câmera vê. Olhos, o que está realmente lá. Na grande maioria das vezes, naturalmente, eram idênticos, mas o hábito havia se formado de qualquer maneira, instalado pelo Hospital Augusto Ramos como uma cicatriz funcional. Minha ex-namorada, Camila, me ligou num domingo de agosto. Ela havia percebido que eu estava diferente quando nos falamos raramente, que havia algo mais quieto em mim do que ela lembrava. Eu disse que estava bem, que era só cansaço de trabalho. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. As pessoas que nos conhecem bem têm um sexto sentido para quando não queremos ser questionados de verdade. Guardei as fotos do Hospital Augusto Ramos numa pasta separada no HD externo e não abri aquela pasta. Não revisei as anomalias. Não tentei analisar. Deixei fechado. Por 6 meses deixei fechado. 6 meses é tempo suficiente para que a maior parte de uma experiência perturbadora seja absorvida pela rotina do cotidiano, para que as arestas se arredondem, para que a distância temporal crie a ilusão de que a coisa está completamente no passado, arrumada, encerrada, não resolvida,
nunca resolvida, mas encerrada o suficiente para que a vida continue do outro lado dela. 6 meses foi o tempo que levei para convencer a mim mesmo de que estava pronto para rever. Faz 8 meses desde que saí do Hospital Augusto Ramos. Continuo trabalhando, continuo fotografando hospitais, clínicas, espaços médicos em processo de reforma e desativação. O trabalho é bom. A vida está normal, da forma que a vida fica normal quando você decide, por um esforço consciente de vontade, não examinar muito de perto certas partes dela. Mas há 3 semanas, num momento que eu não sei nomear completamente, curiosidade, necessidade de fechar algum ciclo aberto, uma forma particular de masoquismo, abri a pasta com as fotos daquele trabalho. Comecei do início. As fotos do primeiro dia, corredores, janelas, equipamentos esquecidos, paredes descascadas. Boas fotos, tecnicamente sólidas, visualmente interessantes, sem nada de errado. Fui avançando pelo conjunto com aquela neutralidade que um fotógrafo aprende a ter com o próprio trabalho, olhando para a composição, para a luz, para foco, sem se envolver emocionalmente com o conteúdo. Passou 1 hora. Cheguei às imagens dos dias em que as anomalias haviam começado. Continuei avançando, vendo as fotos do espelho, as fotos da porta aberta de longe, as fotos do time-lapse, com a porta alternando entre aberta e fechada, as fotos com a cama arrumada dentro do quarto. Continuei. E então cheguei ao final da pasta. Havia 2.247 fotos no total. Eu sei exatamente quantas fotos eu havia enviado ao escritório de arquitetura porque gero um relatório automático de cada exportação. 2.246 arquivos. Antes de enviar, eu havia revisado o material e arquivado as fotos do último dia, as fotos do quarto 217, as fotos da figura, as fotos que não havia enviado a ninguém, numa subpasta separada dentro da pasta principal. A subpasta continha as fotos que eu havia tirado no quarto 217 no 10º dia, as fotos normais do interior do quarto, que eu havia tirado primeiro, e as 4 fotos da figura. Total, 2.246 arquivos. Agora a pasta tinha 2.247. O arquivo adicional estava no final da pasta, depois de todos os outros, com um timestamp que mostrava ter sido criado às 23h47 de uma terça-feira de setembro, 3 meses depois do meu último dia no hospital, num horário em que eu posso confirmar que eu estava dormindo, porque tenho o registro de uma chamada de alarme no celular às 7 da manhã seguinte, o que significa que dormi ao menos desde antes das 6 e provavelmente muito antes. Abri o arquivo. A foto número 2. 247 mostrava o corredor principal da ala norte, vista de dentro da ala em direção à entrada. A perspectiva era de alguém parado no meio do corredor, câmera na altura dos olhos, olhando em direção à porta de saída. Era exatamente o ângulo inverso de uma das fotos que eu havia tirado no primeiro dia. O mesmo corredor, os mesmos quartos enfileirados dos 2 lados, o mesmo chão de granilite cinza com a camada de pó, mas fotografado de dentro para fora, do fundo em direção à entrada. A porta de entrada da ala estava aberta. Através dela, visível no corredor externo iluminado pela luz do hospital, havia uma figura parada. A figura estava de costas para a câmera, olhando para o corredor externo, não para a ala. De costas, imóvel, parada bem na linha de transição entre o corredor vivo do hospital e a porta de acesso à ala norte. A postura, a altura. A camiseta escura com o logo amarelo no peito, visível mesmo de costas, porque a figura estava ligeiramente virada. O ombro esquerdo um pouco mais para a frente do que o direito, numa posição que eu reconheci imediatamente, porque é a minha posição habitual quando estou carregando a bolsa da câmera no ombro direito. Era minha camiseta, era minha postura, era minha altura.
Na mão direita, a figura segurava algo. Olhei mais de perto. Era uma bolsa de câmera, especificamente uma bolsa preta de nylon, tamanho médio, com o fecho prateado característico de um modelo que eu uso faz anos. A foto havia sido tirada de dentro da ala norte por alguém ou algo parado no meio do corredor, no 10º dia de trabalho, às 7h31 da manhã, segundo os metadados do arquivo. 07:31:44. Aquela era a hora em que eu havia entrado na ala pela primeira vez no primeiro dia de trabalho. Eu sei porque tenho o hábito de registrar o horário de chegada em cada trabalho, anotado no caderno que carrego. Primeira entrada na ala norte, 07:31. A câmera registrada nos metadados era minha Sony A7R IV, número de série que conferi depois contra a plaquinha da câmera. Mas no 10º dia, às 07:31 da manhã, eu não estava dentro da ala. Estava entrando nela. A foto mostra a minha chegada, fotografada de dentro, por algo que estava me esperando lá dentro quando entrei. Algo que tinha uma câmera. Algo que sabia usar uma câmera. Ou algo que era eu do outro lado. Fechei o arquivo. Fechei a pasta. Fechei o computador. Fiquei sentado no escuro por um tempo considerável. Tentei pensar em explicações. Tentei pensar em alguém que poderia ter tido acesso ao meu HD externo naqueles 3 meses. Tentei pensar em qualquer mecanismo técnico que pudesse gerar um arquivo RAW com os metadados da minha câmera num horário específico de um dia específico e inserir esse arquivo numa pasta sem deixar nenhum outro rastro no sistema. Não encontrei nenhuma explicação que fechasse todos os buracos. Não abri a pasta de novo desde aquela noite. Fui até o quarto pegar minha câmera. Fiquei olhando para ela por algum tempo. Um objeto que usei por anos, que conheço como extensão das minhas mãos, que passou a vida inteira registrando a realidade com fidelidade. Um instrumento de documentação, de evidência. Não um instrumento de percepção alternativa. Não uma janela para outro plano de existência. Uma câmera. E agora eu não sabia mais o que ela havia documentado. Não sabia o que ela havia visto que eu não tinha visto. Não sabia o que ela podia estar ainda vendo, em lugares onde eu havia levado ela sem pensar, em situações cotidianas onde eu presumia que o que ela registrava e o que eu via eram a mesma coisa. Pensei algumas vezes em voltar ao Hospital Augusto Ramos, em entrar novamente na ala norte, desta vez sem câmera, para ver o quarto 217 com os meus olhos apenas. Para confirmar que o quarto era apenas o que eu havia visto com meus olhos, uma sala triste com marcas tristes nas paredes, e que o resto era algum fenômeno que eu nunca conseguiria explicar, mas que havia ficado contido naquelas paredes. Não fui. Descobri que o hospital havia iniciado a demolição da ala norte em outubro, conforme planejado. Encontrei uma nota breve num site de notícias locais, com uma foto aérea mostrando os escombros onde havia estado o prédio que eu havia documentado. O quarto 217 não existe mais fisicamente. Aquilo que existia dentro dele não tem mais onde existir, pelo menos é o que eu me digo. Não sei se vou abrir. O que eu sei é que a pasta tem 2.247 fotos, e que esse número eu percebi ontem à noite com uma clareza fria que me tirou o sono. Pode ter mudado enquanto eu não estava olhando. Pode estar mudando agora. Às vezes, de madrugada, quando acordo e o apartamento está quieto demais, penso na pergunta que eu nunca formulei claramente na época, mas que parece óbvia agora que tenho distância suficiente para pensar sem pânico. Se as fotografias mostravam coisas que os olhos não viam, e se o que estava no quarto 217 só existia para as câmeras, então, quando eu olhei pelo visor e vi aquela figura no quarto, segurando uma câmera apontada diretamente para mim, o que foi que aquela câmera estava vendo? O que aquela câmera está ainda registrando agora, em fotos que aparecem na minha pasta sem que eu as tenha tirado? O que ela viu quando eu entrei naquela ala pela primeira vez, às 07:31 da manhã de uma quinta-feira de junho
e que agora existe arquivado, silencioso, como evidência de algo que eu ainda não tenho palavras para nomear? Não sei. Sei apenas que existem 2.247 fotos numa pasta no meu HD externo, e que eu tenho medo do dia em que vou abrir essa pasta e encontrar 2.248.